Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar e nessa sexta-feira eu quero que você coloque um propósito dentro do seu coração. O mal que você tem enfrentado, que você tem sido vítima, a inveja talvez, se você se considera vítima de uma inveja, se você se considera vítima de um mal, você não consegue dormir à noite, você tem sofrido com um vício que você não consegue abandonar, você não consegue perdoar, saiba que existe um mal que tem te levado a agir dessa forma. Mas até a hora que você decidir, até o momento que você dizer basta. E se você decidir que esse momento é agora, você será abençoado. 020 7272 1010, estaremos orando por você daqui a pouco e estaremos determinando que você tenha forças de fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça para você se libertar deste mal, destas trevas que você tem vivido. Você vai acompanhar testemunhos de pessoas que foram alcançadas pelo poder de Deus e viram o milagre acontecerem nas suas vidas. Saíram das trevas e vieram para a luz. Vamos para o intervalo, já voltamos com vocês. Eu sofri muito na infância, nem sei se era considerado depressão ou não, mas eu, desde que me lembro, eu sofria com muito medo. Tinha medo do escuro, eu tinha medo de tudo. Dormir à noite era complicado, às vezes sonhava com esqueletos, eu tinha a sensação que estava alguma coisa debaixo da cama, então eu dormia sempre de luz acesa. Então eu sofria muito, eu tinha uma angústia muito grande. O único lugar onde eu me sentia assim, segura, era no colo da minha mãe. Acordava de manhã angustiada, era sempre um sufoco dentro de mim. Eu não me dava com ninguém, eu não tinha amigos na escola, eu não me dava com ninguém, literalmente eu isolava-me. Eu não queria falar com ninguém, eu só queria era ficar no guarda-fatos fechada assim, só que também não conseguia porque eu tinha medo do escuro. Então era um misto assim de coisas que não, às vezes eu penso e não dá muito bem para entender. Na infância, eu cheguei a tentar o suicídio. Eu não tentei o suicídio, não consegui cometer o suicídio porque eu tinha medo de sangue. Depois eu conheci a Igreja Universal através da televisão. Aquele medo, aquela angústia foi limpando. Então, daí eu já comecei a viver. E depois eu fui para um trabalho em Inglaterra. Por conta da vida sentimental, conheci um rapaz, aí foi para o fundo do poço. A outra pessoa magoou-me, enganou-me, mas eu considerava isso, claro, não é? Era comigo que estava a acontecer, mas considerava mais a minha culpa, não era para eu ter... Eu já conhecia a verdade, não era para eu ter embarcado num relacionamento daqueles. Então eu culpava-me. Eu achava que não era digna de perdão. Porque eu já conhecia. Quando a pessoa não conhece, é uma coisa, ela cai sem saber. Agora eu já conhecia, não era para eu ter caído naquilo. Quando eu me vi na situação de... Passava quase a maior parte do tempo na casa de banho a chorar. Eu chorava constantemente. Eu estava a trabalhar, uma vontade enorme de chorar, eu ficava na casa de banho. Eu não conseguia fazer o meu trabalho sequer. Eu fiquei com uma depressão muito grave. Eu larguei o trabalho lá e vim para Portugal. Para mim, a minha vida tinha acabado. Além de eu não ter razão para viver, eu ainda me condenava por tudo aquilo que eu tinha passado. Mas foi com tudo isso e já na depressão mesmo forte, eu não conseguia assim sair de casa. Se eu estivesse a falar com uma pessoa 5 minutos, eu largava-me a chorar e a pessoa perguntava: mas porquê estás a chorar? E eu só chorar, nem conseguia falar. Eu à procura de emprego não conseguia, porque eu ia nas entrevistas, né, e querendo ou não, quem tem depressão nota-se. E foi no meio dessa dor toda que um dia eu falei para a minha mãe: mãe, eu não consigo, eu tenho que ser internada. E a minha mãe agarrou-se a mim e ela disse: não, filha, o teu médico vai ser Jesus. Aí eu comecei a vir na igreja.
eu comecei a ver que tudo o que me tinha acontecido só me aconteceu porque eu não tinha o Espírito Santo. Porque todo o tempo que eu andei na igreja, eu não me entregava a 100% para Deus. Quando eu entendi isso, então eu comecei a buscar. Não queria mais nada. Eu queria o Espírito Santo. Meu Deus, eu preciso. Meu Deus, eu quero. Foi a minha luta. No meio da minha busca pelo Espírito Santo, eu fui livre. Hoje eu sou uma mulher segura. Eu sou uma mulher não diferente de todas as outras, mas eu tenho paz dentro de mim. Hoje, a alegria que está dentro de mim é o mais importante que eu tenho. Desde então para cá, já se passaram 10 anos, eu não tenho mais sinais de depressão. Por isso eu posso garantir, já ouvi muitas pessoas dizer, a depressão não tem cura, um dia volta. Não veio, não voltou a depressão. Porque o Espírito Santo blinda aqueles que creem. Então, por mais que venham situações, mas tenho segurança, tenho paz dentro de mim. E sei que, por mais difícil que seja a situação, eu vou dar a volta por cima. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou a história da Alzira, que ela sofreu com depressão. E quantas são as pessoas que nos acompanham agora nessa programação que estão passando exatamente pelo que ela passou? E se você quer vencer, se você quer superar essa situação, saiba que sozinho você já tentou de tudo. Talvez você tenha tido apoio, suporte de outras pessoas, de profissionais inclusive. Mas se a situação insiste, persiste, você tem que buscar uma força maior. E essa força vem da palavra de Deus. É o Deus vivo que pode te livrar dessa situação. É o Deus vivo que pode quebrar esta maldição. O ciclo que você tem vivido de depressão, de vícios, de pensamentos, de dar cabo de tudo, você pode pôr um ponto final nisso agora mesmo. Aqui em Finsbury Park, no norte de Londres, nós estaremos às 10 da manhã ao meio-dia, às 3 da tarde, às 7h30, e você é o nosso convidado. Não aceite continuar carregando esse mal, esse peso na sua vida. Nós temos pessoas agora mesmo que podem te atender. Ligue para esse número ou envie-nos uma mensagem. Escaneie o código que aparece aí no seu aparelho receptor, se você desejar, e você será direcionado ao livro de oração. Vamos a mais um intervalo, já voltamos com vocês. O meu sofrimento começou desde que eu nasci. Assim como milhares de crianças, a Regiane teve uma infância marcada pela violência. Minha mãe, com 12 anos, ela sofreu pedofilia, ficou grávida e ela ficou revoltada porque a mãe dela fez ela abortar essa criança. Ela era muito violenta, ela não sabia lidar. Ela era uma criança também, porque ela me teve com 15 anos. E com 16 ela teve a minha irmã, então ela era uma criança cuidando de 2 crianças. O meu pai muito violento, ele vivia no mundo do crime, do estelionato, então a gente tinha uma vida muito difícil. Dificuldade que só aumentaria com o passar dos anos. Buscando uma solução, né, para os nossos problemas, a gente era católicos não praticantes. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, a gente foi para o budismo. Depois disso, quando completou 7 anos e pouquinho, a gente foi para os espiritismo. Com isso, a gente trabalhava em centros de outras pessoas, a gente nunca chegou a ter o nosso. E quando a gente chegava nesses centros, a gente começava a se destacar.
E por várias vezes a gente acabou tendo problemas com a mãe de santo, com os filhos de santo daquele lugar, e a gente tinha que sair. Aí muitas vezes foi feito trabalhos em casa. Com isso, a casa vivia com muita briga, com muita contenda. Mas esse mal já fazia parte dessa família muito antes. E para que você entenda, vamos voltar do início e deixar que a Regiane te conte sobre a maldição que se repete. A minha mãe também passou por pedofilia e eu passei. E isso criou dentro de mim um complexo muito grande, fazendo com que eu tentasse suicídio 3 vezes. Foi uma vida inteira de destruição. Regiane buscava no oculto uma resposta, mas não encontrava. Eu me via como uma jovem diferente das outras. Eu tinha muitas amigas, mas não amigas assim que eu contava os meus problemas para elas, não. Eu carregava o delas, mas eu me trancava dentro de mim. Achava que para mim a única solução era morrer mesmo, porque as pessoas que eram para ser os homens mais importantes da minha vida, os exemplos para mim acabaram sendo as minhas decepções. Ela cresceu complexada, frustrada e cada vez mais envolvida com os encostos. Regiane relembra um dos piores trabalhos que fez. Foi um que foi feito na minha casa para uma senhora que veio de fora, de outro estado, que ela queria matar o marido. Aí foi comprado um caixãozinho, foi colocado o nome dele dentro e dias depois o marido dessa mulher veio a falecer. Os meus problemas eram muito grandes para chegar ao ponto de eu me culpar pelas pessoas. Eu me culpava por mim mesmo, sabe? Por não conseguir fazer as coisas, ver resultado, porque tinha pessoas que conseguiam aquilo que elas queriam, que supostamente eram coisas boas, mas e na vida da gente, e na nossa família? Não tinha aquela coisa boa. E foi em uma das várias situações adversas que Regiane passou que ela resolveu tomar uma atitude que mudaria tudo: conhecer as reuniões da Igreja Universal. E meu pai foi preso, ficou acho que 7 meses preso e ninguém conseguia resolver. Até advogado, chegou a pagar advogado e não resolveu. Eu fui para a igreja num domingo de manhã. Chegando lá eu me encontrei. Eu falei, aqui é o lugar onde eu vou ficar. E só que eu fui para resolver o problema do meu pai. Aí chegando lá, eu assisti àquela reunião e a minha vontade era ter ficado ali o dia inteiro. Em 2 dias, o pai de Regiane foi solto e ela começou a colher resultados da fé inteligente. Aquilo criou dentro de mim um temor muito grande, porque eu vi que eu não estava mais sozinha. E uma semana antes eu tinha ido fazer promessa para a Aparecida. E ela não me respondeu. E Deus em 2 dias me respondeu. Liberta, hoje Regiane pode contar uma nova história de vida. A Regiane hoje é uma pessoa que consegue olhar para o espelho e ver uma pessoa especial. Ver uma pessoa que foi escolhida por um Deus que antes mesmo dela existir, Ele deu a vida por mim. Então hoje eu me sinto a pessoa mais rica do mundo, porque nos meus momentos difíceis, nos meus momentos de alegria, é Ele que está comigo. À porta de casa, patas de coelhos, cabeças de galinha, restos de animais. De um momento para o outro eu comecei a ver isso. Eu sou Alice Cristina e eu fui vítima de um ritual. Eu era uma pessoa muito tímida, muito triste, muito apagada
Eu vivia constantemente doente. Eu cheguei a ter situações de saúde em que os médicos não puderam resolver. Tinha vários problemas, eu tinha insónias, eu tinha pesadelos. Vivia com um vazio dentro de mim que eu não sabia explicar. Tinha tudo, tinha uma casa, tinha uma família, mas era triste e isolava-me muito das pessoas, não queria muito conversar. Era uma tristeza que eu sentia, um vazio dentro de mim que eu nem sabia explicar muitas das situações que eu passei. Eu, quando fui vítima desses trabalhos de bruxaria, eu desconhecia esse lado espiritual que existisse, não é? Quando eu comecei a encontrar coisas à porta de casa, eu comecei a ver algo que aquilo não era normal. Restos de animais à porta, encontrar cabeças de galinha, patas de coelhos, de um momento para o outro eu comecei a ver isso. E até que eu ficava, de um momento para o outro, ficava sem poder andar. Cheguei a alturas em que do nada ficava querer caminhar e as dores nas pernas, era como se me tivessem arrancado as pernas e eu não pudesse caminhar, ter que ser auxiliada pela minha filha para me poder ajudar, até para me vestir. Eu fui para bruxos, videntes, mas as coisas nunca melhoraram. Foi assim que eu cheguei no centro de ajuda e conheci o centro de ajuda e a partir dessa altura as coisas começaram a melhorar. Comecei a usar a fé e começou tudo a se encaixar e tudo melhorou. Hoje estou completamente transformada, hoje tenho alegria, tenho paz, hoje posso me deitar na cama, durmo toda a noite, não tenho qualquer problema, hoje sou feliz. O número 9 está relacionado à plenitude na Bíblia. O Senhor Jesus proferiu 9 bem-aventuranças. São 9 os segmentos para o fruto do Espírito Santo e 9 os dons espirituais. Já pensou usar a fé que você tem em 9 preces poderosas para alcançar a graça que você tanto precisa? A poderosa novena no Teatro Rainbow. Faça essa novena para curas milagrosas, casos impossíveis e abrir caminhos. Neste domingo, às 10 da manhã, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. O fato de não podermos ver o mundo espiritual não significa que ele não exista. São inúmeras as portas que os espíritos malignos podem encontrar para entrar e se apossar da vida de uma pessoa. Porém, uma vez que eles atuam, logo é possível notar o rastro de destruição que deixam. Para vencer as batalhas no mundo espiritual, é necessário fazer uso das armas espirituais. Na reunião da limpeza espiritual, travamos essa batalha para expulsar todos os espíritos malignos que aprisionam a sua vida. Junte-se a nós e seja livre de todas as maldições. Todas as sextas-feiras às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora que o Senhor venha alcançar esta pessoa que se encontra angustiada, aflita, oprimida, sem saber o que fazer. Meu Deus, talvez tenha sido desenganada pela medicina ou por ela mesma. Meu Pai, eu te peço que o Senhor venha agir agora na mente, no coração, libertando ela de todo mal, de toda opressão, de toda dor física ou espiritual. Consagra esta água, que ao beber da água seja ela abençoada. Beba da água com fé. Tenha certeza de uma coisa, o mesmo Deus que operou milagres no passado é o mesmo Deus que quer operar na sua vida hoje.
só depende de você. Todos os domingos nós temos reuniões especiais às 10 da manhã, exclusivas, para que você e a sua família, nessa novena que é poderosa, vocês venham ser beneficiados com o poder de Deus. Não venha sozinho, não esqueça de trazer a sua água para consagrar o pão para ser apresentado a Deus. Será muito especial. Para mais informações, 020 72 72 1010. Vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá.